Conhecem aquela sensação de ardor no peito em que parece que o vosso esófago está sob fogo? A azia. E sabem aquela sensação de ter o conteúdo do estômago a subir pela garganta acima? O refluxo? Então, apesar de muito confundidas, estas condições não são a mesma coisa. O refluxo esofágico é um conjunto de sintomas que o tornam numa doença, que deve ser investigada e diagnosticada, e a azia é a dor que se sente quando há este refluxo. Só que apesar de a azia ser o sintoma mais comum, quem tem refluxo esofágico pode ter também mais sintomas, como desconforto no peito, como sabor ácido na boca aos alimentos ou líquidos que estão a ser digeridos, como uma sensação de ardor no peito, dor ao engolir, erosão dentária, tosse, asma e laringites. Estima-se que 20% dos adultos do Ocidente sejam afetados por esta condição. Portanto, se sentem azia constantemente, é preciso investigar, porque muitas vezes não basta apenas tratar o sintoma, mas tem que se ir à raiz do problema. Então, o refluxo é basicamente a subida do conteúdo do estômago para o esófago, porque por alguma razão o esfíncter esofágico inferior, que é o músculo que fecha a passagem para o estômago, não faz bem o seu trabalho, ou seja, não está a fechar devidamente. Só que o estômago tem paredes muito resistentes e aptas para lidar com pHs muito baixos, ou seja, muito ácidos, e os tecidos do esófago são mais sensíveis, não sendo feitos para lidar com esta acidez. Por isso, se esta condição não for tratada e ocorrer com muita frequência, podem ocorrer hemorragias, lesões da mucosa do estômago, das paredes do esófago, úlceras, estreitamento do esófago, que depois dificultam engolir, e se as células forem agredidas constantemente ao longo do tempo, há o risco de desenvolver cancro do esófago. Por isso, estes sintomas não devem ser ignorados ou descartados e deve ser procurada ajuda médica para tratar a causa e os sintomas do refluxo. Em grande parte dos casos, mudanças de hábitos vão fazer toda a diferença e às vezes é só isto, mudar hábitos. Mas outras vezes pode ser necessária medicação ou até cirurgia. Agora, o que é que causa este refluxo? Alguns fatores que fazem com que este esfíncter tenha menos força são o consumo de álcool e o tabaco, e podem começar logo por evitar estes dois, o stress e a alimentação, o uso de certos medicamentos como antibióticos e anti-inflamatórios não esteroides também podem contribuir para o refluxo, e a gravidez é outro fator de risco, uma vez que os órgãos são comprimidos e o conteúdo do estômago pode acabar por sair para o esófago, tal como nesta garrafa de água. Uma vez que a alteração de hábitos é tão importante e muitas vezes é o suficiente para resolver o refluxo e a azia, deixo-vos algumas sugestões do que podem começar a fazer já hoje para tentar melhorar os sintomas, mas não deixem de investigar as causas destes sintomas. Então, se fumam, é parar já, sem mais. Podem diminuir ao máximo o consumo de álcool também, isto também vai ajudar bastante. Moderar o consumo de cafeína também é bastante importante, uma vez que a cafeína torna esta passagem do estômago para o esófago mais laça. Evitar refeições muito volumosas e com muitas gorduras, que fazem com que seja necessário produzir mais ácido para as digerir. Podem evitar também ingerir grandes quantidades de alimentos como o chocolate, como os citrinos, como o tomate, como a cebola ou como o alho, que também aumentam o refluxo e a azia. A hortelã também é um alimento a evitar, uma vez que relaxa esta válvula entre o estômago e o esófago. E alimentos picantes, como a pimenta ou o piripiri, têm capsaicina, que atrasa o esvaziamento do estômago e aumenta o risco de azia. O gás das bebidas gaseificadas aumentam a eructação, ou seja, os arrotos, que forçam a abertura do esfíncter esofágico inferior e podem fazer com que o resto do conteúdo do estômago também saia. Perceber se pode fazer sentido perder peso no caso de terem excesso de peso, uma vez que o excesso de peso e a obesidade são um fator de risco para o refluxo. Evitar usar roupa muito apertada que pode comprimir o estômago. Encontrar formas de relaxar e de gerir o stress também é extremamente importante. Evitar deitar logo após comer e melhorar a postura sempre, mas especialmente após as refeições, porque imaginem que tenho esta garrafa com água. Se a tampa não fechar bem e ela estiver de pé, em princípio a água não sai. Mas se a deitarem, e nesta ordem de ideias, elevar também um bocadinho a cabeceira da cama quando forem dormir também pode fazer muita diferença. E mais uma vez conseguimos perceber o quão importante é a alimentação saudável e os bons hábitos na gestão desta doença e de muitas outras, e também na vossa qualidade de vida, uma vez que é muito difícil alguém sentir-se bem com estes sintomas tão desagradáveis. Eu estou sempre disponível nas minhas consultas para vos ajudar a otimizar a vossa alimentação e reduzir estes e muitos outros sintomas. Hoje ficamos por aqui, mas vemo-nos no próximo vídeo. Até lá, não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem nada. Muito obrigada por assistirem e até lá. Beijinho!